Hoje você vai aprender 9 passos para sair das dívidas. Antes eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já se inscreveu no seminário de finanças bíblicas? Seminário de Educação Financeira Bíblica? Se você ainda não se inscreveu, não saia daqui do blog sem fazer a sua inscrição. É muito importante que você se inscreva, porque só assim eu posso ter o seu e-mail e me comunicar com você, disponibilizando-lhe os links das aulas. Então, inscreva-se. Nós temos muita coisa boa para aprendermos juntos, e nesse seminário eu vou lhe ajudar a saber como mudar o seu comportamento em relação ao dinheiro. Você vai aprender que mais importante do que ter é primeiro ser. E se você primeiro adotar uma atitude mental correta diante do dinheiro, se a transformação começar de uma forma interna, vai se refletir em bênçãos na sua vida exterior. E aí você também vai ter, ok? Então, inscreva-se no seminário. 9 passos para sairmos das dívidas. O primeiro passo, planejar os gastos. Veja o que diz Provérbios, capítulo 21. Vamos ler aqui o versículo 5. Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Diz o seguinte: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Aqui está dizendo que a pessoa diligente, ela tem planos e que isso leva à abundância. Mas a pressa excessiva leva ao quê? À pobreza. Então, literalmente, a Bíblia está dizendo o seguinte: nós temos que ter um planejamento. Se você sabe qual é a sua renda líquida por mês, você não pode fazer o seu orçamento simplesmente com base no bruto, mas especialmente no seu lucro, na sua renda líquida real. Eu vou falar sobre isso no seminário. Mas digamos que você sabe que você ganha X por mês. Você tem que fazer um planejamento de gastos, para que você não cometa o erro capital que leva às dívidas, gastar mais do que ganha. Então, um planejamento de gastos é fundamental. Uma porcentagem destinada para educação, para alimentação, para cursos, para suas ofertas e dízimos na igreja, para você ajudar alguma instituição de caridade. Você tem que ter um planejamento. Se você gastar o seu dinheiro de qualquer jeito, você não pode nunca ter prosperidade. Como diz aqui Provérbios 21, 5, a pessoa que não planeja e tem excesso de pressa, ela vai ser levada à pobreza. Segundo passo para evitarmos as dívidas: evite dívidas desnecessárias. Quais são os tipos de dívidas desnecessárias? Tem várias, eu não vou me deter agora somente nisso, mas eu quero lhe apontar uma que é a principal de todas. Provérbios 22, 7 diz assim: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. A Bíblia diz que quando você pega dinheiro emprestado, você se torna servo ou até mesmo um escravo de quem empresta. Então, uma das dívidas desnecessárias que você deve evitar é o tal de empréstimo. Porque os juros são muito altos, a não ser que você faça um empréstimo para você ter lucro. Há pessoas, há empresários, empreendedores que fazem empréstimos bancários com juros menores, porém esse dinheiro será empregado para gerar dinheiro, para gerar riqueza. Então é diferente. Agora, fazer empréstimo para pagar dívida é um desastre. Isso pode virar uma bola de neve. Então, o ideal é você renegociar as suas dívidas. Há muitas pessoas dispostas a receberem aquilo que lhes é justo. Então, se você percebeu que o juro se tornou muito alto, renegocie. Pode ter certeza, é melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Isso quer dizer o quê? Uma pessoa a quem você deve, ele vai preferir que você pague aquilo que você realmente deve do que você não poder pagar os juros e não poder pagar nada. Então, tenha cuidado com dívidas desnecessárias, especialmente essas que proporcionam juros, porque os juros são cupins do orçamento familiar.
Terceira dica para sair das dívidas: não coloque o dinheiro em primeiro lugar. Se você focar o dinheiro como sendo a coisa mais importante da sua vida, isso não vai ser legal. Por quê? Porque não vai ter a bênção de Deus na sua vida. O que diz Mateus 6,33? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, ou seja, os bens materiais, lhe serão acrescentadas. Você não pode colocar o dinheiro num lugar que não pertence a ele, ou seja, no trono do seu coração. Quem deve ocupar o trono do seu coração é Deus. Deus ocupando o trono do seu coração, o dinheiro será uma das bênçãos que Deus vai lhe dar. Então lembre-se de Mateus 6,33. Eu queria ler para você também aqui um outro texto que está em Provérbios 28, capítulo 28, verso 22, que diz assim: aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Ou seja, aqui fala daquela pessoa invejosa que só corre atrás do dinheiro e não se preocupa em colocar a Deus em primeiro lugar. Ou seja, ela corre atrás do dinheiro desnecessariamente. Vai vir a penúria sobre ela, por quê? Porque ela não vai ter a bênção de Deus. Então, se você quer sair das dívidas, essa terceira dica é fundamental. Coloque a Deus em primeiro lugar e Ele vai começar a atuar na sua vida. E ao colocar Deus em primeiro lugar, o seu cérebro vai deixar de focar tanto no dinheiro, focando mais no Criador. O teu cérebro encontra alívio, descanso, e você vai poder até pensar melhor em estratégias melhores para sair das suas dívidas. Quarto passo para sair das dívidas é: aprenda a viver satisfeito. Olha o que diz Paulo na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Paulo não está nos incentivando a uma vida de mediocridade. Paulo está nos incentivando a aprendermos a ser satisfeitos com o que temos, para que não sejamos obcecados e gananciosos. Sendo satisfeitos com o que temos, nós teremos mais paz e tranquilidade para conquistarmos coisas maiores. Paulo não quer que você e eu sejamos gananciosos e ingratos. E Paulo também nos ensina, neste texto, de que precisamos aprender a cultivar o contentamento, a satisfação e a felicidade. Certa vez alguém disse que a felicidade é um hábito, portanto, cultive-a. Então você e eu podemos cultivar a satisfação. Se vivermos insatisfeitos com a vida, vamos estar apenas aumentando o nosso buraco, o nosso vazio interior. E aumentando o vazio interior, a vontade de comprar aumenta, para poder suprir este vazio interior. E aí entramos em mais dívidas ainda. Então, trabalhe o seu interior. Tenha um diário de gratidão. Escreva todos os dias: eu sou grato por isso, eu sou grato por aquilo. Tenha como meta escrever uma lista de motivos para você agradecer todos os dias. Nem que seja apenas entre 5 e 10 motivos para agradecer. Aí você vai treinar a sua mente para que você seja uma pessoa mais grata, mais satisfeita, e com isso você não vai procurar preencher o seu vazio interior gastando dinheiro à toa. Tá bom? Vamos agora aqui para a quinta dica para sairmos, o quinto passo para sairmos das dívidas. Vamos aqui, quero repartir com você aqui um conteúdo muito precioso, que agora faz parte de uma obra que eu tenho lido, né? Viva em Paz com Seu Dinheiro, Qualidade de Vida e Educação Financeira, de Erasmo Vieira. Eu já deixei num outro momento um link aqui para quem quiser conhecer este livro. E é um livro também muito interessante. E os outros passos agora eu extrairei deste livro e não diretamente da Bíblia. Tá bom? Então eu reuni esses passos bíblicos com essas dicas aqui de Erasmo Vieira, para que você tenha 9 passos para sair das dívidas. Outra dica interessante: comprar sempre à vista. Óbvio, haverão situações e situações.
Mas você tem que tirar da sua mente a ideia que é a seguinte: o pobre, para ter alguma coisa, tem que comprar parcelado. Isso é mentira. Na verdade, o pobre, para ter alguma coisa, ele não deve comprar parcelado. E por quê? Se você compra algo parcelado, por exemplo, em 12 vezes, sem juros, entre aspas, o juro já está embutido nessas 12 parcelas, tá bom? E outra coisa, se você consegue pagar 12 vezes, você também consegue, por 12 meses, não é? Guardar o dinheiro para comprar à vista. Ai, mas eu quero tanto isso agora. Você tem que aprender a controlar isso. Você tem que aprender a não ser tão imediatista. A nossa cultura imediatista faz com que precisemos das coisas muito antes do tempo. Muito antes do tempo. Então, é implantado em nós esse imediatismo. Então, você não pode esperar para amanhã, você não pode esperar para o mês que vem, não pode guardar o dinheiro alguns meses para deixar de pagar juros. Não, você tem que mudar isso. Essa cultura imediatista você tem que tirar da sua mente. Então, já que você paga várias parcelas por algo, junte o dinheiro para comprar à vista. E lembre-se de uma coisa, quem compra à vista tem o poder de barganha. Várias vezes eu lucrei muito em relação às minhas compras por causa disso. Às vezes eu estava precisando, por exemplo, de um eletrodoméstico, mas não era uma necessidade tão grande para aquele momento. E eu pensei, não, eu vou ficar mais um pouco com esse eletrodoméstico, vou juntar o dinheiro por alguns meses e aí vou até a loja comprar. E aí o que eu fiz? Fui até umas 2 ou 3 lojas, vi qual que me oferecia, qual que tinha o valor assim mais adequado de acordo com o meu orçamento e fiz uma pergunta mágica. Né? Quanto que você pode me dar de desconto? Outro, eu posso dar 3%, eu posso dar 5%, e aí outra loja, eu posso lhe dar 10%. Então, negocia com esta loja, ou seja, quem tem o dinheiro para comprar à vista, ele tem poder de compra maior. Agora imagine, se em cada compra você consegue entre 5% e 10%, quanto que você vai ganhar ao final do ano? Faça esse teste. Todas as vezes que você pedir um desconto, nem que seja mínimo, não é? Digite num documento, Word mesmo, quanto que você economizou em cada compra que você pagou à vista, tendo pedido um desconto, e você vai ter uma surpresa no final do ano que você economizou um bom dinheiro e que esse dinheiro você pode utilizar para fazer algum investimento ou para comprar alguma outra coisa, seja o que for. Então, priorize sempre as compras à vista e você não vai, obviamente, ficar endividado. Vamos agora aqui para o 6º passo. Tenha controle dos orçamentos pessoal e familiar. Você tem que saber quanto que você gasta como indivíduo e quanto que a sua família gasta como família. Então, por exemplo, eu sei que eu, Leandro, eu tenho gastos que a minha família não tem, como família. Por exemplo, para eu fazer cursos online, para eu produzir conteúdo para a internet, eu tenho certos gastos, certas despesas. Manutenção de canal do YouTube, manutenção do Facebook, hospedagem de sites. Então, eu sei que eu tenho despesas pessoais minhas. A minha esposa tem despesas dela, por exemplo, ela tem despesas com o curso dela de inglês. A minha filhinha tem as despesas dela com aula de piano. Então, nós temos que considerar no orçamento as nossas despesas pessoais, fazer o nosso orçamento pessoal e também o orçamento familiar. Se cada membro da família tiver consciência das suas entradas ou de suas despesas, caso nem todos os membros da família tenham entradas, pode ter certeza que esta conscientização vai contribuir para que a família viva dentro de um orçamento. Outro passo, tenha uma reserva financeira. Esta reserva financeira é fundamental para 2 coisas. Primeiro, para você comprar as coisas, ter maior poder de compra, e segundo, para emergências. Vou lhe dar um exemplo. O meu carro nunca me deu maiores problemas. Graças a Deus eu tenho um bom carro, que a manutenção dele faço de vez em quando, mas aconteceu uma emergência. Estragou uma peça mais cara.
O que me salvou? O que me salvou foi ter uma reserva financeira para as emergências. Agora imagine, se eu vivesse apertado no meu orçamento. Por exemplo, se o meu ganho líquido por mês é 3 mil reais. E esses 3 mil reais estão apertadinhos para a manutenção e para os gastos da minha família. Aí a peça do carro custou 1.000 reais. Como é que eu vou tirar o pão da boca das minhas filhas para pagar aquilo? Eu não posso. Ah, mas é a tendência eu pagar no cartão de crédito. Aí eu vou parcelar mais, vou ter mais juros, vou pagar mais ainda pelo prejuízo que eu já tive com a peça do carro. Agora, tendo uma reserva financeira, isso não me afetou. Não é? Como eu tinha uma reserva financeira para emergências, o meu orçamento familiar continuou a mesma coisa, não diminuiu o poder de compra da minha família e eu pude pagar à vista pelo conserto. Então a reserva financeira é muito importante, até porque se você tem uma reserva financeira, pode surgir um bom negócio para a sua vida. Por exemplo, você está juntando um dinheiro há um bom tempo e de repente surge no seu bairro um terreno com o valor bem abaixo do mercado. Por ter essa reserva financeira, você comprou o terreno. E aí, numa oportunidade, quando você vender este terreno, você vai ter ganho muito mais. Então, a reserva financeira, ela proporciona a você oportunidades de negócio e protege você contra os imprevistos da vida. Tá, ok? Então, pense nisso. Outro passo, estamos indo para o final. Tenha objetivos que o seu orçamento comporte. Todos nós devemos ter sonhos, metas, porque a vida ela é movida por sonhos e metas. Mas você não pode ter sonhos maiores do que o seu bolso. Por exemplo, se você vive num país como o Brasil, em que a carga tributária é muito alta, e você não tem como pagar um IPVA muito caro, então não alimente o sonho de ter uma Mercedes, pelo menos aqui no Brasil, porque você vai ter problemas. Você vai ter que pagar IPVA, você vai ter que pagar um imposto altíssimo, não é? Para ter um carro desses, a não ser que você tenha condições financeiras. Agora, sonhe, porém com os pés no chão. E você pode almejar e deve almejar coisas grandes, mas os seus sonhos têm que sempre caberem dentro do seu orçamento. Os sonhos a curto prazo devem caber no orçamento. Os sonhos a médio prazo caberem dentro do orçamento. Os sonhos a longo prazo caberem dentro do seu orçamento. E vamos para o último passo, vamos aqui para o 9º passo. Evite sempre o pagamento de juros. Como eu falei antes, há ocasiões, mas você deve evitar o pagamento de juros, especialmente bancários. Esse outro passo eu separei para poder falar um pouquinho da questão bancária. Tenha muito cuidado, não permita que a sua conta fique sempre no negativo. Na verdade, ela nunca deve ficar. Sempre que a tua conta fica no negativo, é um dinheirinho que você está perdendo. Faça uma soma. Se além de pagar a taxa bancária, você paga um pouquinho de juros por sua conta ficar negativa, quanto de dinheiro você deu para o banco ao invés de ter guardado na sua conta de reserva financeira? Você entendeu? Então, evite ao máximo juros. Tá? E perceba de uma coisa. Esses 9 passos que eu dei para você tem mais a ver com comportamento do que com o dinheiro em si. Por quê? Porque o êxito e o sucesso financeiro estão no comportamento. Não adianta você ganhar 50 mil reais por mês. Se o seu comportamento é inadequado, você vai gastar e vai ficar devendo ainda. Entendeu? Agora, há pessoas que ganham menos, mas têm um comportamento adequado diante do dinheiro. E com isso, elas vivem bem. Então, o que eu quero passar para você aqui no blog, e o que eu quero passar e muito, de uma forma mais aprofundada para você no seminário de finanças, de saúde financeira bíblica, é o seguinte, que o segredo para o sucesso financeiro é uma mudança comportamental e mental. Quando você muda a mente e o seu comportamento, você vai lidar com o dinheiro de forma mais inteligente. Só que essa mudança começa aqui dentro. E por isso, se você ainda não se inscreveu no seminário, não perca tempo, porque as vagas estão se encerrando.
Tá bom? Em breve vou compartilhar mais conteúdo com você aqui no blog sobre este tema. Fique ligado, fique ligada. Um grande abraço.